Muito bem, Caio Coppola, você acha que é um acerto do Lula essa reaproximação com Nicolás Maduro? E que efeito isso pode ter? Pergunta difícil, Lu. Será que Lula faz bem em receber aí com honras de Estado o ditador Nicolás Maduro? E com perdão do trocadilho, será que é razoável estender o tapete vermelho para o líder de um regime corrupto, autoritário e violento? Será que pega bem para o Brasil ter o seu presidente trocando afagos com um tirano que viola direitos humanos, que frauda eleições por voto eletrônico e que promove a miséria entre o seu povo? Para quem não sabe, a Venezuela tem a maior inflação do mundo, a capital mais violenta do planeta e quase 90% da população vive na pobreza. Manchete de O Globo, fevereiro de 2018, peso médio dos venezuelanos cai 11 quilos em um ano por falta de alimentos. Em 2016, os venezuelanos já haviam perdido, em média, 8 quilos ao longo do ano. Mas ai de quem se atreveu a sair de casa para protestar, viu? Ó aqui, veja, setembro de 2020, missão da ONU vincula governo da Venezuela a crimes contra a humanidade. Grupo formado por especialistas afirma que o governo de Nicolás Maduro cometeu execuções arbitrárias e praticou uso sistemático de tortura. O jeito então era se organizar politicamente e concorrer às eleições, mas isso é impossível na Venezuela. G1, agosto de 2017. Empresa responsável por contagem de votação na Venezuela denuncia manipulação do governo. O governo anunciou a participação de pelo menos 1 milhão a mais de votantes no pleito. Então, se não tem comida, se não dá para protestar e não tem eleição limpa, o jeito é fugir de lá. Segundo aqui o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, há 5 milhões e 400 mil refugiados e imigrantes venezuelanos ao redor do mundo. Só de solicitações de refúgio pendentes são 800 mil. É uma tragédia social criada pelo governo da Venezuela e é motivo de vergonha nacional ver o presidente da República, o senhor Lula da Silva, prestigiando tão desnecessariamente o ditador responsável por esses crimes contra a humanidade. Aqui, olha, Estadão, julho de 2019, tropa de elite de Maduro matou 14 pessoas por dia em 2018, diz ONU. Quem está dizendo isso é o relatório da alta comissária para direitos humanos, Michelle Bachelet. Direitos humanos, esse assunto que você colocou en passant na sua resposta, muito mais focada no Bolsonaro do que no Lula, né? A Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, de esquerda, diz que grande parte das mortes em protestos foram cometidas por forças do governo ou milícias chavistas. Então, a Força de Ação Especial da Polícia Nacional Bolivariana, criada pelo presidente da Venezuela para, aspas, combater o crime e o terrorismo, foi responsável pela morte de quase 6 mil pessoas ano passado e outras 1.500 nesse ano. É um esquadrão de morte, denunciado publicamente. Ainda assim, o presidente brasileiro, na hora de escolher um líder para ser recebido com pompa e prestígio, vai recorrer a quem? Justamente Nicolás Maduro e justamente por questões ideológicas, como você mesmo denunciou, Zé. Ou seja, o Lula age como um chefe de Estado, não como chefe de partido político ideológico. Porque eu, como partido político ideológico, posso dizer, não, eu não dialogo com aquele partido, eu não faço isso, eu não faço aquilo, com aquele eu não sento. Agora, como chefe de Estado, eu tenho que pensar no país e nas populações do país. E se eu puder trazer alguém como Nicolás Maduro para um campo mais próximo dos direitos humanos, como várias vezes eu vi iniciativas do Brasil durante o governo Dilma, dialogando com ele sobre esses aspectos, por que não? Ou seja, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ser contra aqueles que atacam o princípio da autodeterminação dos povos, mas eu tenho que ser a favor das relações plurais com China, com Venezuela, com Urbã, com Rússia, na defesa da paz e do desenvolvimento internacional. Tá bom, Zé, vamos lá. Autodeterminação dos povos, segundo a Wikipédia. A autodeterminação dos povos é o princípio que garante a todo povo de um país o direito de se autogovernar, realizar escolhas sem intervenção externa, exercendo soberanamente o direito de determinar o próprio estatuto político. Como é possível falar em autodeterminação dos povos na Venezuela, quando você tem uma manchete como essa, O Globo, outubro de 2017, Organização dos Estados Americanos denuncia fraude em eleições venezuelanas, resultado ilegítimo, chavismo elegeu 18 governadores, ou seja, trata-se de uma ditadura na qual o povo, quando se manifesta, é morto nas ruas. O filtro aqui não é ideológico, não é ideológico. O filtro aqui é moral, é de ética, é de direitos humanos. Você me pergunta? Só pergunta. E a Hungria, não é? Por que você não fala da Hungria no mesmo tom? Porque a pergunta não é sobre a Hungria. Mas eu estou te fazendo agora. E a Hungria? Nunca foi o mesmo Você enquadra debate. a Hungria na mesma situação? Eu não conheço a situação da Hungria nesse nível de detalhamento. Mas se eu estudar a situação da Hungria e ficar claro que assim como a polícia chavista
tem um esquadrão da morte, você pode ter certeza que eu vou repudiá-lo aqui. Agora, o que eu não ouço é você repudiar as ações venezuelanas. Acabei de repudiar agora. Eu tenho críticas à Venezuela. Acabei de então, dizer que eu tenho críticas. Admita que é um ditador, que é um torturador e que é um assassino. Não. Admita aqui em rede nacional, são os relatórios da ONU. Eu não vou admitir o que você quer, eu admito o que eu acho. Tudo bem. É o que você acha, mas o que você acha não condiz com os fatos, Os teus fatos, não com os meus. Os fatos da Organização dos Estados Americanos, os fatos da ONU. Organização dos Estados Americanos. Os fatos da oposição venezuelana, os fatos de 5 da oposição milhões de pessoas. venezuelana. Os 5 milhões de pessoas que abandonaram a sua pátria com roupa do corpo. Né, e foram se exilar, os 800 mil pedidos de refúgio. Essa é a tua versão. Vai negar a violência. A minha versão... Eu não estou negando a violência, eu estou negando o seu a filtro parcialidade para... Xingue-os do que você acusa, do que você faz. O meu filtro é do direitos humanos, eu só li aqui notícias. Notícias. Fatos. Aqui na CNN, a gente começa com os fatos. A partir daí, a gente constrói Por que você acha que o Brasil deve manter relações com a China? Com certeza, porque é um parceiro também, comercial Rússia relevante. Também? E Rússia, não? Pô, a gente dependia dos fertilizantes Depende do comércio, não dos valores. Não é então, isso. Se é relevante, mantém. Você só pesa. Percebe? Você está querendo comparar a relação econômica do Brasil com a Rússia do Brasil não. com a Venezuela? É política. A gente não depende da Venezuela, a gente depende do fertilizante russo. A Venezuela. Sem dúvida nenhuma. E outra então, coisa, se eu sou dependente, eu sou subserviente. É não, isso? mas são coisas distintas. Não, agora, você distintas. falar, Zé, você está interrompendo agora, eu já fui muito gentil com os seus apartes. Não, eu fiz pergunta, né? Você podia fazer agora, pergunta, você aceitou. Mas peço desculpa. E depois, não, tudo bem. Agora é o seguinte, primeiro, algumas coisas. Se a política externa do Brasil tivesse sido o desastre que você coloca aqui para a nossa audiência, como explicar o recorde na balança comercial brasileira, recorde de volume de exportação, recorde de valor de saldo líquido positivo, teve ano de mais de 60 bilhões de dólares de recorde, aumento nas exportações da China. Então, quem demoniza a política externa do governo passado não é certamente o Partido Comunista Chinês e o governo da China. É a oposição brasileira. E é legítimo, você está fazendo. Agora, eu não vou discutir violação de direitos humanos na Venezuela, Zé. Isso é um dado da realidade, a realidade se impõe. Morreram centenas de pessoas. A gente aqui está falando matéria da imprensa tradicional, gente séria, falando em 18 mortes por dia. Eu não vou debater isso. Isso não está sob debate. A gente está falando de um ditador, num regime assassino, que frauda eleições e que pauperizou a sua população. Você tinha, em 2014, só 5 entre 10 pessoas na Venezuela vivendo em pobreza. Agora você tem 9 em 10. Esses são os fatos, sabe? Isso a gente não vai discutir. Agora, tudo bem, olha, poderíamos ter relações mais próximas e tal. Sabe, vamos falar, quem recebeu o Nicolás Maduro, você sabe? Além do Lula, esse bastião da democracia, só os países do OPEP. Irã é uma democracia? Kuwait é uma democracia? Argélia é uma democracia? Turquia é uma democracia? Esses são os países que receberam Nicolás Maduro. E agora a gente tem o nosso presidente da República, ele não está dialogando com o Nicolás Maduro, ele está pagando pau, ele está passando pano, ele está lá como um vassalo ideológico, legitimando esse monstro. Nicolás Maduro é um monstro, não segundo a minha opinião, segundo os fatos relatados pela ONU, relatados pela Michelle Bachelet.